Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar uma playlist nova, que é onde a gente vai estar resolvendo questões de provas antigas. No caso, hoje a gente pegou uma questão aqui bem simples para fazer, né, que é a questão número 1 da avaliação AD1 de 2021, primeiro semestre. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai resolver um problema é fazer a leitura do problema e entender o que está sendo pedido. E a forma que eu gosto de fazer isso é primeiro faço uma leitura geral e depois eu vou considerando, faço uma releitura considerando alguns aspectos, que são pontos por onde eu posso iniciar a, a elaboração do software, né, do script. Aí aqui o problema basicamente é no painel de um carro, que tem um odômetro e que indica a distância que o carro rodou, né? Para fazer um programa que escreve a ordem de grandeza do número de voltas efetuadas pela roda desse carro, sabendo o valor de diâmetro da roda em centímetros. Aí fala para desprezar possíveis derrapagens e frenagens. Passa ainda o perímetro, né, da circunferência, 2πr. Diz para usar o pi importado do módulo math. E para adotar o pi com apenas 3 casas decimais. E aqui em relação a isso aqui eu vou fazer um comentário, porque assim, tanto se vocês truncarem um número ou se vocês arredondarem um número para 3 casas decimais, o professor vai ter que, né, no caso na época que ele aplicou essa avaliação, ele deveria ou deve considerar, porque não está dizendo se o número é para considerar com 3 casas decimais, mas não diz, o problema ele não especifica como é que deve ser feito essa aproximação, né? Porque um número que é uma dízima não periódica ser considerada com 3 casas decimais é uma aproximação, um número aproximado, e ele não diz qual é o critério para fazer essa aproximação, se vai ser por arredondamento ou por truncamento. Então, tanto um quanto o outro deve ser considerado correto nessa questão. Aqui o OBS 4 saiu como 3, né? Botaram 3 ali. E aqui ele faz a definição da ordem de grandeza, que é uma potência de 10 mais próxima desse número. Então é um número escrito em notação científica, nesse formato aqui, né, onde M é um número com uma casa antes da vírgula, né? E o N é a potência de 10 que multiplica o M para poder chegar ao resultado final. E o M, né, fica entre 1 e 10, que foi aquilo que eu falei, é uma casa só antes da vírgula, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. O 10 não está incluído. E o N pertence aos inteiros, ou seja, aqui você pode ter um expoente negativo, né? E a ordem de grandeza diz aqui, né, uma informação adicional, vai ser 10 elevado a n se o m for menor do que 3,16 ou 10 elevado a n mais 1 caso contrário. Bom, então vamos começar pelo módulo math, né? Ao invés de vir aqui na solução, eu vou vir aqui no rascunho, que aí a gente vai fazendo por parte. Bom, para você importar o módulo math, você pode fazer o import math, sendo que para você usar a variável, a constante π dessa forma, você vai ter que vamos fazer um print aqui para a gente ver o π, math.π. Aqui saiu então corretamente. Se você tirar esse math daqui, não vai funcionar, vai dar erro, porque a gente fez a importação dessa maneira. Olha lá, name error, né? E assim, não é a melhor forma de fazer a importação dessa maneira. Existem formas mais elegantes de fazer, né? Então vamos fazer a importação de uma maneira mais precisa. From math import π. Agora
o pi, vocês podem observar que antes, vou comentar aqui, reparem só, import math. Repare que a IDE aqui já está acusando um erro aqui, ó, a referência não resolvida, né? Porque na verdade aqui ele está considerando uma variável, ele não está considerando o pi que já está declarado dentro do módulo math, e ele está considerando como se fosse uma variável que não sabe onde está, não foi declarada. Se a gente fizesse aqui pi igual a 3,14, 15, aí vocês podem reparar que o sublinhado já sumiu daqui, né? Já não está mais com aquele problema, porque agora ele está considerando não a constante π que tem dentro do módulo math, mas sim essa variável que a gente declarou e atribuiu aqui, né? Então a melhor forma de fazer esse tipo de importação é usando from math import p. É mais bonito e poupa a escrita de código, porque você não precisa mais colocar math.p. Inclusive, se você fizer assim, vai dar erro. Como pode ver, já até sublinhou aqui. E se novamente a gente rodar isso aqui, novamente dá um name error. Fazendo a importação daquela forma, basta fazer o print p, né? Então, assim, vamos considerar, primeiro, antes de mais nada, vamos considerar arredondando para 3 casas decimais. Existe uma função built-in no Python chamada round, e aí vamos colocar ela até mesmo aqui dentro, round. E antes de colocar o segundo parâmetro nela, eu vou fazer dessa forma aqui para vocês verem como é que vai ser a saída. O pi, que é 3,14, 15, 9, 2, isso tudo aqui, ele vai ser arredondado, só que ele vai ser arredondado para um número inteiro, porque o valor padrão, o default do segundo parâmetro é o valor zero, ou seja, 0 casas decimais. Olha lá, ficou o valor inteiro, sendo que a gente quer com 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então olha só, repare, vou fazer um outro print aqui para a gente comparar os dois números. Repara que o round, ele não trunca o número, ele arredonda o número. Como depois do número 1 aqui, na terceira casa decimal, é um 5, e aí é por regra de arredondamento, você passa 1 para cá. E depois do 5 também é 9, ou seja, aqui passa a ser 6 e aqui passa a ser 2. Então é um arredondamento seguindo as regras de arredondamento, não é um truncamento. Se fosse um truncamento, o valor que apareceria ali, ao invés de ser 3,14, 3,142, seria 3,141. Pode parecer uma bobagem, mas uma casa decimal, primeiro que pode alterar o resultado final para alguns números muito específicos, né? Então assim, seriam bugs no seu programa, mesmo seu programa estando totalmente correto, mas você poderia encontrar resultados imprecisos em função dessa casinha decimal, né? Então é um aspecto relevante. E quando você trabalha também com muitas contas, sucessivas, umas atrás das outras, como por exemplo em métodos iterativos, a propagação de erros ela é ainda maior, porque a cada arredondamento que você tem, ou truncamento, você perde precisão, e quando você faz várias contas sucessivas com aquele número que não está tão preciso, você tem uma maior propagação de erro. Então pode parecer uma bobagem, mas em aspectos de funcionalidade do sistema, isso daí pode gerar alguns bugs, né? Então seria importante que na definição da questão tivesse dizendo se o critério vai ser usado arredondamento ou truncamento, mas como não foi dito, a gente vai fazer das duas formas, e assim, qualquer uma das formas deveria ser aceita como resultado final da prova, né? Tá, então
Então a gente atende, a gente já sabe que na nossa solução que a gente vai precisar desse import, e aí a gente tem lá as entradas desse sistema. Esse sistema diz que as entradas são dois inteiros. O primeiro indica a distância percorrida pelo carro em quilômetros e o segundo indica o diâmetro da roda do carro em centímetros. Aqui tem que ter atenção porque você pode observar que estão em dimensões, né, diferentes, em unidades diferentes, quilômetros e centímetros. Então, para fazer as operações com esses valores, a gente vai precisar converter tudo ou para quilômetros ou tudo para centímetros, né? E então o primeiro valor que ele lê é a distância, né? Bom, a primeira coisa então, vamos usar nomes de variáveis que sejam intuitivos. Assim, dessa forma a gente evita de fazer comentários desnecessários no código, para fazer com que, porque é muito importante também quando a gente trabalha com programação, que nosso código seja fácil de entender, porque geralmente no mercado de trabalho outras pessoas vão estar lendo e trabalhando em cima do nosso código também. Você trabalha em equipe, não se trabalha sozinho. Então é importante que o nosso código ele seja compreensível a todas as pessoas, né, que trabalham em cima daquele sistema, ou em cima daquele script, em cima daquele processo que você está construindo, qualquer coisa que seja. Então, uma das formas de fazer isso é usar nomes de variáveis intuitivas. O ideal é sempre utilizar a língua inglesa, porque também quando se fala em programação, muitas das vezes existem pessoas que trabalham em inglês, é a língua do mundo, né? A língua que se faz ciência em qualquer área do conhecimento, e é importante que seja escrito em inglês, porque se tiver um japonês fazendo um trabalho remoto no código também, um francês, um alemão, então qualquer uma dessas pessoas vai saber inglês, independente da nacionalidade, ou deveria saber, né? No Brasil que não se tem muito hábito de se aprender inglês, mas é a língua que se usa. Mas assim, para esses exercícios eu vou manter em português mesmo, né? Porque o objetivo aqui é outro, mas assim, o ideal é sempre usar também as variáveis em inglês. E nomes intuitivos, porque facilita o entendimento do que você está escrevendo, né? Então, a distância, underline, quilômetro. Nome de variável, sempre snake case, né? Ou seja, distância, aí underline, snake case, nome de função também, sempre snake case, camel case, lower camel case. Então essas aí são basicamente os padrões mais conhecidos, né? Quando a gente não vai falar nessa resolução, nenhuma das resoluções de exercícios que a gente está propondo aqui, mas quando a gente trabalha com classe, o padrão do Python é em camel case, né? Então, que isso tudo está definido na PEP 8, que é Python Enhanced Proposals. E aí a PEP número 8 traz essas recomendações de nomenclatura. Então, para que vocês vejam como é importante seguir determinado padrão. Como por exemplo aqui, resolvi aqui primeiro, vou botar aqui input, aí eu posso deixar em branco, porque como vocês podem ver no exemplo de entrada que o professor deu aqui, ele não bota texto nenhum, mas também é opcional se você quiser. Entre com a distância em quilômetros. Dois pontos, espaço.
Esse programa mais para frente um pouquinho, ele vai dar um erro e vai ser proposital, que eu quero que isso daí fique bem importante, bem fixado também para o pessoal que está começando a programar agora em Python. Diâmetro, o diâmetro é dado em centímetros, então o nome de variável é intuitiva, né? Entre com o diâmetro em centímetros. Vou botar aqui em full screen, ficar... Apesar de que vai me atrapalhar, vai mudar de tela. Vou voltar pra... Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu falei, a gente vai ter que considerar que tanto a distância quanto o diâmetro, eles precisam estar... type porque deveria ter um acento, mas o nome de variável não vai levar acento. Isso também é uma outra coisa que é importante a gente colocar em inglês, porque em inglês não tem acento, e mesmo eu tendo instalado o dicionário de português na minha IDE, a gente evita esse tipo de erros de typo, né, de tipologia, de escrita, né? Porque aqui a gente não usou ainda, né, o pi, mas tudo bem. A gente evita esse tipo de erro e que não é bem um erro, mas é um alerta, né, um aviso. E a gente vai, assim que a gente usar esse pi aqui, se a gente comentar aqui já vai dar pra ver já. A nossa ideia vai dizer que tá tudo certo, nenhum problema encontrado. Sendo que o fato da ideia não identificar um problema não significa que a gente não vai ter um problema aqui, e a gente já vai ver isso. Bom, então vamos converter esse diâmetro, vamos converter ele para quilômetros, né? Para converter para quilômetros, a gente multiplica por 10 elevado a menos 5. Então a gente vai colocar aqui vezes 10 elevado a menos 5. E aqui a gente já vai ver o erro que eu queria mostrar. Entre com a distância em quilômetros, vamos botar o valor lá que o professor sugeriu. Type error. Não pode multiplicar a sequência por um não inteiro ou por um não inteiro do tipo float. Porque no caso aqui é um não inteiro do tipo float, né? 10 elevado a menos 5 é um valor de ponto flutuante. E por que um não inteiro, se o que a gente entrou aqui foi um inteiro? Vamos fazer uma checagem do que está acontecendo? Vamos então comentar essa linha de código. Por enquanto alguns de vocês já devem imaginar o que aconteceu, mas ali está dando um type error, né? Mas para quem está começando talvez não conheça esse tipo de erro e o porquê ele aconteceu. Aí eu vou imprimir o resultado da função type, e dentro da função type eu vou passar como parâmetro, como argumento, eu vou passar o diâmetro em centímetros, para a gente saber que tipo de dado é esse diâmetro. Olha, é uma string, então por isso que está dando erro.
Você não pode somar uma string a um valor numérico, seja do tipo inteiro ou do tipo ponto flutuante. E por que é uma string? Porque a função input, ela sempre traz como retorno, ela sempre retorna, independente do que você insira pelo teclado, ela sempre retorna no Python, ela sempre retorna uma string. Então a gente vai ter que fazer um cache nesses dois valores. E como são dois valores inteiros, o problema disse que são dois valores inteiros, então a gente vai usar a função int, que aí a gente vai pegar o retorno desse input, que é uma string, e vai converter para um inteiro. E aí eu já descomentei aqui essa linha de código. Então se rodar agora, teoricamente não tem mais erro. Como previsto, sem nenhum erro. Tá, então uma vez que a gente calculou o diâmetro em quilômetros, o que a gente precisa agora é calcular o comprimento da roda, né? E aí a gente vai fazer usando, nessa solução número 1, a gente vai fazer usando a função round. Bom, de acordo com a própria prova, o perímetro, que é uma informação que todos deveriam saber, né? Uma equaçãozinha tão simples, tão básica, mas o professor já deu inclusive a equação, é 2 πr, né? Sendo que a gente não tem um r, mas a gente sabe que o raio é metade do diâmetro. Se a gente bota aqui 1 dividido por 2, esse 2 corta com esse 2. Então a gente pode concluir que o comprimento da roda, o perímetro da roda, é π vezes o diâmetro. E aí a gente vai usar em quilômetros, porque depois a gente vai fazer uma relação entre o comprimento e a distância está em quilômetros. Certo. Feito isso, a gente precisa então, faltou um detalhe na verdade, né? Porque tem que fazer o round com 3 casas decimais, que foi requisito da questão. Round 3 casas decimais. Feito isso, a gente vai fazer o cálculo do número de voltas, essa roda girou, né? Então, para a gente fazer o cálculo do número de voltas, o que a gente tem que pensar? A gente tem a distância percorrida e a gente tem o comprimento da roda. Como não há derrapagem, não há nenhum tipo de derrapagem nem na aceleração nem na frenagem, então a gente pode concluir que o número de voltas vezes o comprimento da roda, é igual à distância percorrida. Sendo que o que a gente quer saber é o número de voltas. Então a gente pega esse comprimento e passa para o outro lado da equação na forma de divisão. Só para fazer um print aqui para ver como é que tá isso daí. Acho que tá certo.
Então, agora que a gente já tem o número de voltas, o que a gente precisa fazer é calcular a ordem de grandeza, correto? Então a gente vai fazer conforme o enunciado define, né? A observação 3 define. Se se o m for menor do que 3,16, aí a ordem de grandeza vai ser n. Se o m não for menor, né, do que 3,16, vai ser 10 elevado a n mais 1. Um vai ser 10 elevado a n, o outro vai ser 10 elevado a n mais 1. Então, if no caso aqui a gente tá faltando só um detalhe só. Não, dá pra fazer assim. If número de voltas menor do que 3,16. Repare que conforme o enunciado disse, menor, não é menor ou igual. Então o n, isso aqui também vai dar errado. Não vai dar errado não, eu acho que não, deixa eu ver. Então o n tem que ser um número inteiro, o enunciado também disse isso, né? Aliás, não tem como não ser. O n tem que ser pertencente a números inteiros. Tá, vamos pegar o número de voltas. O número de voltas. Vamos primeiro inicialmente fazer um format nele, né? Vamos formatar ele para que ele vai ser automaticamente ser convertido para string novamente. Então aqui nós temos o número de voltas já convertido para string. E a gente vai colocar ele na notação científica, né? Esse ezinho, esses 2 pontos serve para isso. Se qualquer coisa é só verificar na documentação do Python que vocês vão encontrar. Não só esse tipo de formatação, mas vários outros tipos. E aí o que a gente vai fazer? Em string a gente tem um método chamado split. E no split eu quero que ele vai quebrar a minha string em cima de algum caractere. E qual é esse caractere? Antes da gente fazer, vamos lá de novo no nosso rascunho, que eu quero mostrar para vocês. Deixa o pi lá, vamos usar o pi aqui. Não vamos usar o pi não, vamos usar outro número. Ao invés de usar uma variável, vou colocar o número aqui direto. 5.894. Só que agora, ao invés de usar o split, eu quero mostrar para vocês como que fica a notação científica na saída padrão do Python quando a gente imprime na tela. Então, 5.800 lá o 94, como vocês podem ver, ele multiplicou por 10 elevado a 5, né,
ele andou com a vírgula 5 casas para a esquerda e multiplicou por 10 elevado a 5. E repare que aqui no meio ficou esse E. Esse E significa 10 elevado a 5. Esse E é como se fosse 10. Então é esse número vezes 10 elevado a quinta potência. Sendo que nesse formato aqui, o que a gente pode fazer é usar o método split de string. E eu quero que ele quebre essa string quando aparecer o E. E aí, como a gente pode ver aqui, agora a gente vai ter, ao invés de ter aquele formato, agora a gente vai ter uma lista e a gente vai ter separado o nosso M e o nosso N. Aqui está o M e aqui está o N, está separado. Sendo que, observem que ainda tem as aspas simples aqui, o que significa que esses valores eles são strings ainda, né? Eles foram convertidos para string também. Então, feito esse split, se o N, então aqui a gente já tem a ideia aqui de como dar continuidade, né? Split não é. E eu quero que a gente está procurando o N. Se ele for menor do que, se o M, o número de voltas, for menor do que 3,16, só que não é, aqui está errado, porque não é o número de voltas. Distância, na verdade, nunca vai ser menor do que o número de voltas. Não, ele nunca vai ser menor. Isso aqui está errado, a gente tem que consertar aquilo ali. Quer dizer, não é que nunca vai ser, né? Mas na maioria dos casos ele não vai ser menor. Porque a gente está pegando o valor errado. A gente não tem que pegar o número de voltas, a gente tem que pegar o M. E o N... Então, ao invés de botar aqui, eu vou fazer o seguinte. Número de voltas, underline, string, criar essa variável aqui, e aí a gente vai pegar esse F, vamos pegar já até com split já, vamos botar que isso aqui é igual. E eu vou fazer ainda mais. Além disso daí, eu vou armazenar isso daqui, porque isso daí vai resultar numa lista, como a gente viu, né? Então não é nem string, é lista, é LST ou list. Aqui a gente tem o M, aqui a gente tem o N. Eu vou fazer mais. O M e o N, eles não vão se alterar. Então, para que eu preciso que eles estejam numa lista? Eu posso colocar eles numa tupla. Então, eu já vou converter isso aqui. Aliás, antes de converter, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer um map int Então, aqui eu estou fazendo com que essa lista aqui, eu vou aplicar cada um dos elementos dessa lista, eu vou aplicar a função int. E, consequentemente, vocês vão ver que essas aspas vão sumir.
Ah, é porque tem um detalhe também, o map ele não tem representação em string, então ele aparece o nome do objeto. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente bota em formato de tuple, porque não precisa ser em lista, em formato de lista, porque esses valores não vão ser alterados. Ah, eu apaguei o map, né? Apaguei o map, apaguei o format. Ah, porque não... A gente não vai converter para inteiro, a gente vai converter para float. Mas acho que de qualquer jeito aqui deveria ter dado certo. Não estou entendendo por que não deu certo. Teria dado certo no sentido de não ter dado erro. Bom, mas enfim, aqui funcionou. Vamos verificar então por que com o int não deu certo. Vamos verificar novamente o erro que deu. E isso é importante porque na verdade quando a gente programa, basicamente é assim. A gente vai vendo, né, o que está acontecendo e é assim que vem o aprendizado também. Diz que é um literal inválido para int, só que isso aqui deveria funcionar. E a gente vai lá no Scratch. Esse é o literal, eu estou convertendo para inteiro e estou imprimindo na tela. Não precisa mais disso. Opa. Ah, sim, na verdade, se a gente faz a conversão de float para inteiro, ele não dá erro. Mas de string para inteiro, ele costuma dar erro, porque fica difícil para a função int não está preparada para identificar esse ponto como um ponto flutuante, né? Então ele identifica como caracteres comuns. Então realmente era esse que era o problema que estava dando lá. Mas para float ele identifica e ele consegue fazer a conversão normalmente. Tanto é que se a gente fizer, mantém a string ali, mas aqui a gente vai botar float. Olha lá, fez a conversão. Então realmente aqui o problema está sendo justamente esse. Se fosse o caso de converter para inteiro, a forma de resolver isso, já que para float funciona, né, seria fazer um cache de string para float e depois de float para inteiro. E aí converteu para inteiro. E como vocês podem ver, uma coisa interessante também é que ao converter para inteiro ele truncou, né? Então isso daí depois a gente vai ver nas próximas soluções dessa questão. Como é que a gente pode criar uma função para fazer o truncamento. Tá, então aqui eu tiro esse int que está dando errado, boto um float, que inclusive é ponto flutuante mesmo, excetuando o n, mas o m é ponto flutuante. Entre com os quilômetros, 120.000, 50. Mas aí pouco importa, porque apesar de ter convertido para ponto flutuante, ele vai ser sempre com casa decimal zero. Então pouco importa, que no final das contas não vai interferir no resultado da questão, né?
Existem outras formas, mais simples talvez, né? Esse map envolve programação funcional, mas existem outras formas mais simples de fazer isso. Vocês poderiam ter feito, ao invés de usar tupla, poderia ter usado uma lista, né? Por exemplo, aqui tá com parênteses, vai ficar com colchete, né? Porque é a forma como a lista é representada na forma de string. E trabalhando com lista, vocês podem fazer essa conversão para float e aqui para inteiro. Vocês poderiam até mesmo ou fazer um for, ou mesmo fazer diretamente, né? N, bota M é igual, aí pega isso aqui, e aí isso aqui a gente sabe que esse M é um ponto flutuante. E o N, opa, mas aí tá errado, porque a gente está tentando converter para o ponto flutuante uma lista. Na verdade o M ele é o índice 0. O N vai ser muito parecido com isso, né? Só que ao invés de float vai ser int, ou seja, uma outra forma de fazer, né? Mas eu não vou, só estou colocando aqui só para ilustrar. E aqui vai ser o índice 1 da lista, né? Mas aí no caso vou manter com o map mesmo, que eu acho que ficou uma solução bem interessante. Então só para verificar novamente isso. Então agora que a gente já tem o N e o M, só que eu vou usar tupla, porque para mim não faz sentido usar lista. Novamente, por que tupla? Porque o valor não muda, e não é apenas uma questão de segurança. De segurança na hora de você mesmo, programador, acabar alterando um valor que não deveria ser alterado. Mas é uma questão também de otimização, e eu vou mostrar para vocês por quê. Print dir, esse dir é uma função que lista todos os métodos de um determinado tipo. List, vamos ver os métodos, todos os métodos existentes de lista, e vamos ver também vou botar uma separação aqui, todos os métodos de tupla. Bom, aqui os dois são semelhantes, tem esses métodos mágicos, né, que vocês vão ver quando forem trabalhar com Python com orientação a objeto. Esses métodos com dunder. Olha, aqui já começa a mudar, né? Já tem coisa diferente. Aqui em lista, que esse primeiro é de lista, já tem o del item. Aqui já não tem, né? Mas o mais interessante não são nem as questões dos métodos mágicos, é a questão dos métodos mesmo de cada implementados em cada classe dessa daí. Repara que o tupla já acabou. Método que não seja esses métodos de dunder que tem aqui, que é o double underline, você só tem um count e o index. Já em lista você tem append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Então, como vocês podem ver, lista é um objeto muito mais complexo do que tupla. Tem muito mais métodos implementados. Então, por consequência, se você trabalhar com grande volume de dados, por consequência, as listas elas tendem a reduzir o desempenho do seu
do seu programa. Se você pode trabalhar com tupla, o ideal é que sempre trabalhe com tupla. Agora, existem casos específicos que a lista vai ser necessária, né? Então, por isso que eu acho mais interessante, nesse caso, considerando que os dados que estão dentro da tupla não vão ser alterados, então eu acho mais interessante que se trabalhe com tupla nesse caso. E esses macetes, essas coisas assim, vocês vão pegando com o tempo. De repente um programa que vocês vão fazer, um script que vocês vão trabalhar com mais dados, vocês vão começando a ver que com tupla ele vai funcionar mais rápido do que com listas, né? Existem outras formas de otimização também que a gente vai vendo ao longo do tempo aí, né? Por exemplo, generator é melhor do que você botar um return dentro de uma função, um return com uma lista gigante. É melhor você criar um generator com a palavra yield, né? Mas aí isso daí depois a gente vai vendo aos poucos isso daí. Então, só para ver onde que eu parei aqui, que eu fui lá no rascunho de novo. Tá, então a gente tem a nossa tupla com N, com M e com N. Bom, então uma vez que eu tenho o M e o N, eu posso até... Bom, aqui já está errado, né? Eu tenho uma tupla, então não é uma string. Mas eu posso fazer o seguinte. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. M, N. Funcionou. O M e o N, reparem que eles estão separados agora. Se eu colocar aqui um CEP, ao invés de ser um espaço, porque o padrão, o valor padrão é o espaço. Se eu colocar o CEP, colocar barra, por exemplo, botar um espacinho aqui também e um espacinho aqui para ficar... Reparem que agora está separado aqui com a barra, né? Então já, para quem está começando, já aprendeu mais uma coisa aqui. E só que eu não quero imprimir o M e o N. Eu quero fazer o if, né? If M menor do que 3,16 ou melhor. Ao invés de fazer menor, eu vou fazer se o M for maior, porque se não for, eu poderia fazer aqui pass, por exemplo, que aí ele não vai fazer nada. Aí eu poderia colocar aqui um else, ou seja, se for maior ou igual, aí eu poderia n mais igual 1, ou seja, incrementa uma unidade no n. E vai funcionar. Isso daí vai funcionar. A gente pode fazer um teste aqui. No caso, ele não vai incrementar, porque ele vai incrementar. Print N, né? Não precisa imprimir o M. Ele vai incrementar porque o M é maior do que 3,16. É 7, alguma coisa. Viu? Como podemos ver, deu 8. E quando a gente estava aqui, ele incrementou, porque olha, se a gente fizer aqui print N, ali vai dar 7 e depois vai dar 8. Sendo que não há necessidade da gente fazer dessa forma. Ao invés da gente fazer M menor do que 3,16, se isso for verdade, isso daí não é a mesma coisa. A negação disso, né? Ao contrário disso, não seria a mesma coisa que botar M maior ou igual a 3,16? Então, se o M for maior ou igual a 3,16, então o meu N incrementa uma unidade.
E novamente, se a gente testar aqui, o N vai dar 8. Esqueci de tirar o print lá de cima. Print N. Tá. Então agora eu já tenho já o meu M, o meu N, né? Já com a correção, já fazendo a correção a correção da esqueci o que eu ia falar. A correção do, não lembro mais. Mas enfim, já está tudo. Temos o M e o N, então acho que agora a gente pode finalizar a questão preparando a saída, né? Não esqueci nada, o π foi arredondado, tá? Então a gente vai lá e prepara a saída. A saída vai ser em quilômetros. Então, print. Vou botar um format aqui. Distância percorrida, distância em quilômetros. Print. Depois diâmetro da roda em centímetros. Ó, se não coloca o F aqui para dizer que é uma string formatada, não funciona. Tem que ter o Fzinho ali na frente. Distância, diâmetro em centímetros. E por fim, a ordem de grandeza. Opa, fiz besteira. Viu? Copiei ali. Só que aqui a gente não vai deixar 10 elevado a 8, né? A gente vai colocar o resultado para que funcione para qualquer... O 10 ele pode ficar, o 10 ele não vai variar. A ordem de grandeza da quantidade de voltas efetuadas é 10 elevado a N. Isso aqui não vai funcionar. Ele não vai pegar. Vamos fazer um teste só para vocês verem o que vai acontecer. Aqui. Ele imprimiu, ao invés de imprimir o valor, ele imprimiu o que eu digitei ali. Por quê? Porque não tem o F aqui. Ao invés do F, a gente poderia deixar aqui assim e colocar depois da string o ponto format e colocar o N. Vamos ver se agora funciona. Eu acho que também não funciona não. Não, funcionou. Só tem um problema. O N é um número inteiro, né? Agora sim, tá correto. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com F, porque esse F é a nova forma, a forma mais atual que tem de você formatar string. Não está mais se usando esse ponto format. Não é que seja proibitivo, você pode usar o que você quiser, mas
por que não usar o mais atual? O Python ainda permite que se formate assim, né? Por exemplo, meio que herança do pessoal do C, aí usa percentual S, porque o Python ele foi programado, o Guido Van Rossum ele fez em C, né? É uma linguagem que a base dela é toda a linguagem de programação C. Então vamos fazer um teste só final, porque vai ser para ver se realmente para aquelas entradas a gente está tendo a saída correta. Ó, tudo quilômetro, centímetro, 10 elevado a... Esquecemos novamente int de fazer o cache aqui. O n ele é um número inteiro, ele não tem como ser um número um número real. Um número real não, um número decimal de ponto flutuante. Agora sim. Agora vamos fazer só um teste. A gente sabe que o M ele é 7, alguma coisa. Vamos só fazer um teste. Vamos colocar aqui um 8, né? Porque aí o que eu quero mostrar? O resultado aqui, vamos botar 9 então. O resultado ali desse int n estava dando 8, porque ele está entrando nessa condição, entrando nessa condição e estava incrementando 1. Se for 9, ele não vai entrar nessa condição, ele vai desviar e vai prosseguir. Então dessa forma o que é esperado aqui é o número 7. Conforme esperado. Então, mas eu vou só corrigir, né? Porque a questão não diz que tem que ser maior ou igual a 9, né? Tem que ser 3,16. E aí a gente tem uma das nossas soluções possíveis. Eu acho que o vídeo já está bem grande. Eu vou continuar, ao invés de passar para próximas questões nos próximos vídeos, eu vou continuar trazendo outras soluções possíveis, inclusive a questão do truncamento que eu falei, que também seria uma solução correta para essa questão. Eu vou deixar aqui essa solução, assim, para quem está começando a programar, ela está envolvendo um conteúdo muito que, assim, não é impossível da pessoa aprender e descobrir, né? Mas eu acho que se a pessoa está começando a programar, se a pessoa não conhece Python, é muita coisa para a pessoa ter aprendido em tão pouco tempo, esse tipo de formatação. Então eu vou fazer uma outra solução que não use esse tipo de formatação. Inclusive, essa questão foi uma vez a gente estava conversando sobre ela, é uma questão bem simples mesmo. Quem deu essa solução, quem deu essa ideia de solução foi o nosso colega de curso, o Kayan, né? Lá nas redes sociais ele tá com o nome de Kayan. Ele que deu essa solução. Eu acho, assim, é uma solução bonita, mas para quem está começando agora, consultar a documentação, descobrir esse tipo de formatação exponencial. Nesse caso específico eu não lembro se o Kayan chegou a falar, mas aqui eu já fiz uma presepada a mais, usei um map e fiz um desempacotamento da tupla, né, em duas variáveis. Então, assim, é uma coisa muito... É muita informação para quem está começando agora, né? Então, assim, a gente vai fazer de outras formas também, outras formas mais simples, porém não menos certas, e talvez até mesmo mais simples de visualizar, porque quando a gente também usa essas funções, map, filter, reduce caiu em desuso, né? O Guido ele tirou do padrão do Python. Para o map a gente usou sem importar nada. Se a gente quisesse usar o reduce from functools import reduce. Então, assim, antigamente você usava o reduce sem precisar importar da functools, né? Então, assim, é uma coisa que já não está mais em uso
na linguagem Python, e também porque é extremamente desnecessário. Você consegue fazer de outras formas mais simples, né, mais elegantes. O Python ele tem um princípio filosófico muito diz, acho que com letra maiúscula, muito intenso, né? Não importa, diz que não está funcionando. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Ele tem uma questão filosófica muito intensa, né? De boa escrita. Olha, o bonito é melhor do que o feio, o explícito é melhor do que o implícito, o simples é melhor do que o complexo é melhor do que o complicado, o plano é melhor do que o aninhado, né? O esparso é melhor do que denso. A capacidade de leitura conta, né? Então os casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras. Então, assim, o Python é uma linguagem de programação extremamente simples, tem todo um princípio filosófico por trás de boa escrita de código, né? O que eles chamam de código pythônico. É uma linguagem muito boa, assim, para quem quer começar, muito embora eu acho que, como uma primeira linguagem para estudante de computação, eu acho que acaba sendo um pouco prejudicial, porque qualquer outra linguagem que o estudante de computação for estudar, ele vai ter muito mais dificuldade, e sem contar que o Python não tem ponteiros explícitos, eles são ponteiros implícitos, né? Uma forma de facilitar a leitura e tudo mais, ou seja, passagem por referência, por valor. Isso daí ocorre de maneira automática no Python. Alguns tipos de dados vão ser passados por referência, outros vão ser passados por valor. Então ocorre de maneira automática no Python, porque os ponteiros eles existem, mas eles estão por baixo dos panos, estão por baixo do interpretador, né? Então eu acho que para quem é estudante de computação mesmo, para quem não é apenas um robista, eu acho que acaba sendo um pouco prejudicial estudar como primeira linguagem o Python. Eu defendo assim que um estudante de computação ele sempre tem que começar com C, porque em sistemas operacionais Linux, por exemplo, tem muita coisa em C. Tem coisas em Python também, mas tem muita coisa em C. Você consegue estudar a estrutura de dados, criar pilhas, decks, árvores, usando ponteiros explícitos. Então você tem um melhor gerenciamento de memória, coisa que no Python você não se preocupa em fazer gerenciamento de memória. O próprio interpretador se encarrega disso para vocês. Então eu acho que para estudante de computação seria muito mais enriquecedor estudar uma linguagem como o C, né? Mas no curso eles colocaram, até mesmo porque o pessoal estava tendo muita dificuldade, antigamente era Pascal, o pessoal estava tendo muita dificuldade, aí eles optaram por colocar Python exatamente por ser mais simples. Mas mais para frente vocês vão chegar, em sistemas operacionais, vão ver, dar uma pincelada muito superficial em C, quase nada. Ou seja, vocês não vão aprender C na faculdade, vocês vão aprender só superficialmente, o que eu acho muito ruim. E depois vai ter que aprender Java em programação orientação a objetos, e depois vai ter que aprender PHP em programação de aplicações web. E tanto PHP quanto Java então o pessoal fica louco com Java, né? São linguagens mais complexas, né? Para vocês terem uma ideia, o que aqui é print em Java é system.out.print. Aí pode ser o print, ou pode ser printline, ou pode ser printf. Todos eles existem, mas o que é mais usado é o println, println, e aí você coloca aí dentro. Então olha a diferença de um print, um system.out, println, né? Em PHP, variáveis, ao invés de ser tanto Java quanto PHP, eles não são de tipagem dinâmica, eles são de tipagem estática. Então o que é um int, ele vai ser um int para toda a vida. Então assim,
E diferente do Python, o que é um int eu posso transformar essa distância em quilômetro, ela está em quilômetro, mas está em inteiro, eu posso transformar em float. Eu quero agora que a minha distância tenha 500 metros à frente, entendeu? Aumentou a distância, andei 500 metros. Então posso transformar isso em ponto flutuante sem precisar declarar outra variável, porque a tipagem é dinâmica. Então assim, quando chega em outras linguagens, uma vez que a pessoa já aprende Python, acho muito difícil, assim, a pessoa acaba meio que se sentindo desestimulada a aprender outras linguagens, e isso é ruim. Para quem quer trabalhar com computação é ruim. Não que Python não atenda muitas das necessidades de programação, aliás todas, né? Se você quiser programar para web, você tem como programar com Python. Se você quiser programar para Android, você tem como programar com Python. Você tem como programar qualquer coisa com Python. Mas as outras linguagens, elas também são usadas e também são cobradas no mercado. O Python, ele é muito forte em ciência de dados, em inteligência artificial, mineração de dados, né? É muito utilizado nessas áreas do conhecimento, porque o Python ele tem um conjunto de bibliotecas muito grande. Além das bibliotecas que já vêm instaladas nele, esse aqui é o repositório do pipi, repositório do PyPy, o repositório de bibliotecas de terceiros do Python. Não é essa aqui não. Primeiro é com Y e depois é com I. É esse aqui. Então olha só, você tem 348.426 projetos, 3.132.090 versões, né? O número de arquivos 5 milhões e poucos. O número de usuários que submeteram seus projetos 561.074. Um exemplo de biblioteca de terceiros que eu acho bem interessante é para saída no terminal. Uma saída mais estilizada. Aqui vocês podem ver aqui, ó, aí você pode colocar cores, uma série de coisas. Você tem animações também, barras de progresso. E isso é uma biblioteca de terceiro, não está embutida no Python. Esse aqui é um comando, é como se fosse o comando dir. Olha, mostrou aqui os métodos, variáveis locais, ó, botou para imprimir locais. Ele já saiu de uma forma estilizada, diferente lá da hora que a gente fez, que saiu numa lista, né? Eu não lembro agora se foi numa lista ou se foi num conjunto, mas saiu tudo numa linha só. Então você pode observar, ó, muito mais, você consegue estilizar, você tem uma saída mais interessante, né? Você consegue montar tabelas, ó, exemplos aqui, logs, né? Usando o próprio login do Python, você tem uma saída mais estilizada. Você pode usar emojis, tabelas. Olha lá que interessante. Então é uma biblioteca interessante, é feita por terceiros, né? E está disponível para ser utilizada com o Python. Você faz o download através do gerenciador de pacotes, o pip. E aí você lê a documentação, né? É impossível, ninguém conhece todos esses pacotes, é impossível, ninguém conhece todos os comandos, ninguém conhece nem mesmo toda a linguagem Python, com o que ela tem dentro, né, dela, o que já vem embutido nela. Vamos abrir aqui a documentação, é muita coisa. Library Reference. Ó, isso aqui já são, ó, OSPF. Isso aqui já é um módulo para ser importado. PFLib. Os dois fazem a mesma coisa. Esse aqui já é orientado a objeto. Esse aqui já
de uma forma mais procedural, né? Que serve para você manipular sistema de arquivos, né? Então, assim, esses tipos de bibliotecas, de pacotes e módulos, eles já vêm instalados por padrão no Python. Se vocês quiserem fazer hash, né, de SHA-256, 384, 512, acho que tem aquele outro que já caiu em desuso também, que já quebraram a criptografia. Esqueci o nome, MD5, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver se... MD5, é isso mesmo. Esse daqui não já caiu em desuso, né? Inclusive, muita gente programa para web, na hora de criar o seu banco de dados, bota criptografia de CMD5. Isso é um erro, porque hoje em dia qualquer um consegue quebrar esse hash MD5, né? Então não é tão difícil de burlar esse sistema. Então é isso. No próximo vídeo eu vou dar uma continuidade com novas soluções dessa mesma questão, e depois eventualmente eu vou passar para as próximas questões aí para poder dar continuidade nessa resolução dessa prova especificamente aí. Mas como o vídeo já está muito longo, eu acho que eu vou terminar por aqui. Depois eu continuo com um novo vídeo para a mesma questão.